Cabine Esportiva vai estar destacando os Jogos Universitários Brasileiros, matéria especial com o repórter Luiz Gustavo Gasparino, destacando a Unify, que foi ouro no basquete 3x3 e bronze na natação com o Caio Castellan. Vamos destacar também a semifinal sub-20 da Copa Unify, 11ª edição, o confronto CSUDR e Sociedade Esportiva São Joanense. Deu esportiva nos pênaltis e daqui a pouco a gente conversa com o Rick e também com o professor André. A final será contra o sub-20 do Lemense. No Campeonato Amador Regional, segundo turno, na segunda divisão. A grande final será entre o Califórnia de São João da Boa Vista e o São Luís de Espírito Santo do Pinhal. Na primeira divisão, também segundo turno, a primeira grande final será entre o grupo JCN e o Clube Atlético DR. Daqui a pouco os gols, imagens do grande público presente nas duas partidas, entrevistas, nesta fase decisiva do nosso Campeonato Amador 2017. Pedrinho Souza mais uma vez com a gente. Antes de perguntar ao amigo o destaque do Amador, Pedrinho, permita-lhe perguntar qual é o sentimento da torcida corintiana, você que esteve nesse final de semana em Campinas, depois de mais uma derrota. Pedro, boa noite. Boa noite, Tony Marques. Pergunto isso com muita tristeza, você sabe disso. Pensando também que vocês tiveram um clássico aí que... Não, perderam o clássico. Vamos falar do Corinthians. Tá. Mais fácil, né? Uhum. No segundo turno, pífio do Corinthians e parece que tava um futebol até fora da curva no primeiro turno. A primeira equipe que termina invicta no primeiro turno, com o maior número de pontos da história. Discutia-se naquela época se poderia fazer a maior pontuação da história de pontos corridos. Agora discute talvez a menor pontuação da história de um campeão nos pontos corridos. O Palmeiras agora depende só dele para ser campeão. Se o Palmeiras vencer todos os jogos, um deles é contra o próprio Corinthians, consegue o título, mas o Corinthians também depende dele. São as duas equipes que dependem de si só. O que parecia uma gordura, o que parecia algo que até surreal, agora está cada vez mais próximo de acontecer. Lá no meio da torcida, qual é o sentimento? É de revolta? É de continuar a pressão? Já visitaram o time na semana passada? Devem voltar essa semana de novo? O que você sentiu na galera lá, Pedrinho? Por incrível que pareça, eu senti apoio. Eu achei que ia ter cobrança, mas eu acho que é porque ainda está na liderança e ainda tem essa folga de 6 pontos, pelo menos até hoje, quando a gente está falando aqui. Mas para o clássico pode diminuir essa diferença e depois do clássico, aí sim, se tiver uma derrota, aí a cobrança vai chegar. A cobrança vai chegar. Se apanhar do porco, aí nem Carille vai resistir à situação do Corinthians. Depois que ele renovou, que começou as derrotas, né? Será que o pessoal já arrependeu de ter renovado? Não duvido, não. É mais a jogadorzada, né? Você vê o que fizeram com o Levir, com o Luxemburgo e por aí afora. E os convidados especiais do Cabine, em especial do futebol amador de São João da Boa Vista, representando o grupo JCN, empresário Maicon Gomes. Seja bem-vindo aqui ao Cabine, Maicon. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui representando aqui mais uma final do Campeonato Amador 2017. Representando o outro finalista, adversário do JCN, Clube Atlético DR, jovem, uma das revelações do futebol de São João na base e no amador, João Vitor dos Santos Paina. Paina, seja bem-vindo ao Cabine aqui, boa noite. Boa noite, obrigado. Só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade e por estar representando a equipe do Galo. Ô, Maicon, você hoje é uma das pessoas que trabalham e muito fora do campo pelo grupo JCN, desde que veio para o nosso futebol amador, enriquecendo, aliás, ainda mais o nosso futebol amador. Mas, Pedrinho, sempre é bom lembrar a história de Maicon jogando, né? Para mostrar que ele é do meio, que ele é da área. Eu vejo as fotos ali do Marques, daquela geração da esportiva, Maicon. Tenho boas lembranças. E você também, né? Foi ali que se iniciou? Foi ali que começou, né? Na lateral direita. Lateral direito. Sempre fui lateral. Uhum. Nas categorias de base da esportiva sempre foi meu clube de coração. E a paixão pelo futebol começou desde pequeno. Torcedor fanático do Corinthians. E fui dando sequência no futebol e comecei a trabalhar muito cedo e não consegui disputar um amador. E um dia o Vladimir Caruso me convidou para fazer parceria com eles na esportiva, para ser patrocinador. Fui lá,
fizemos o trabalho, não me lembro se foi em 2013 ou 2014. Fizemos um grande trabalho, subimos lá com a esportiva. Primeiro a gente caiu, depois a gente subiu. E logo disso mudou toda a diretoria lá da esportiva. E foi na onde o Vladimir saiu e foi trabalhar com o Cris. E fez o projeto para o Cris para montar o JCN. E aí eles foram até atrás de mim. Você tem interesse em vir com a gente para fazer esse projeto, da gente poder montar o time? Eu falei, se for dos moldes que a gente já tinha planejado na esportiva, vamos sim. E montamos o time naquela época. Começamos com a Série B. Montamos, fomos campeões. Subimos para a primeira, já disputamos a primeira final. Subindo da segunda já para a primeira. Já disputamos, perdemos ali. E sempre viemos em busca desse momento de alegria, né? Que foi 2017 para a gente, que foi muito gratificante. A gente está aí na segunda final consecutiva, com um grande elenco que a gente conseguiu montar. Só tenho que agradecer o pessoal, os jogadores, né? Que sem eles a gente não consegue conseguir o objetivo. Eu dou todo o respaldo para eles que eles precisam, fora de campo. Corro atrás de tudo para eles aí, desde uniforme, água, fruta, que muitos falam que nem jogador profissional tem o que eles têm ali. Eu conheço as quartas divisões da vida aí. Tem fruta, tem picolé, tem cervejinha depois, churrasco. Mas estamos ali, disputando com a grande equipe do DR, que é o Andrezinho, o Alex. Também trabalham muito fora de campo, né? São pessoas muito legais, que são apaixonadas pelo futebol de São João da Boa Vista, que isso é muito difícil. Eu não posso dizer aqui o certo quanto tempo eles têm esse time do Galo, mas eu sei que eles são bem apaixonados pelo futebol de São João, e isso é muito gratificante para que não acabe o futebol. O que eu falo, as brigas têm que ficar lá dentro do campo. Discussões, tudo lá dentro. Fora campo, a amizade tem que continuar, não podemos levar essas discussões para fora, o extra-campo que a gente fala. Né? E o Paína, Pedrinho, 18 anos, revelação, uma das revelações do futebol de São João, tanto na base quanto no amador, né, Paína? Da Vila Brasil para o mundo, se iniciou no CSUDR, é isso, Paína? Isso, há 8 anos atrás, eu começava no futebol, quando eu ainda ficava na creche. Desde pequeno, então, eu venho jogando futebol. Sempre gostei, sempre foi uma paixão. E corro atrás desse sonho até hoje. Nunca desisti, estou com 18 anos. Pode ser que eu não consiga, mas... Já apareceu alguma coisa nesse tempo, Já, eu... Com 10 anos, eu fui para São Paulo. Fiquei 3 meses fazendo teste lá. Chegou no último teste, eu não consegui passar. Aí retornei para São João, continuei no DE, continuei tentando. E vem fazendo teste, mas ficando uma semana e volta e não dá certo. Mas enquanto isso a gente está trabalhando para que surja a oportunidade de a gente esteja preparado, né, Tony? Isso, é assim mesmo, né, Pedrinho? Essa busca aí, falando ainda de futebol profissional, a gente está prestes aí a ter aqui em São João, no ano que vem, uma equipe de futebol profissional, né? Começando ali embaixo, na Série B paulista, que seria a 4ª divisão, equivalente à 4ª divisão. E nesse fim de semana esteve aqui um dos diretores, né? O Dr. Márcio Cruz. E você conversou com ele, tem alguma novidade aí, Tony, para passar para a gente? Pedrinho, conversei muito tempo com o Márcio Cruz fora do ar, depois ele participou também da transmissão da Rádio Piratininga, que o pessoal estava cobrando, eu disse a ele, a cobrança é enorme da cidade, da imprensa, junto com todos nós, né? Porque houve aquela apresentação oficial e, de repente, deram uma sumida, mas ele disse que essa sumida foi em virtude de estar na caça aí de recursos, parceiros... Porque desde então o estádio não mudou de reforma e comissão técnica, jogadores ainda não foi falado nada. Que eu falei para ele, porque eu sei que alguns até exageram, né? Já querem ver o time no campo jogando e não é assim que funciona, né? Futebol profissional, independente de ser 3ª ou 4ª divisão, é profissional, o nome já diz. Então ele me adiantou o seguinte, que por enquanto segue o trabalho fora do campo, na captação de recursos, a reforma necessária e urgente no Estádio Municipal do SIC cabe à nossa prefeitura, que está ciente disso,
e tem muita coisa para se fazer pensando no futebol profissional. Então nós vamos dar esse prazo a ele para que na próxima vinda aqui a São João possa trazer coisas mais concretas, inclusive já eu disse, na formação do time, na avaliação de jogadores, esses próprios como o Paína que nós temos aqui hoje atuando, né? Isso, porque a Série B é sub-23. Sub-23. O Paína e outros jogadores do Atlético DR também tem, com certeza, um espaço aberto ali, né, para entrar nesse time. Muitos mesmo. Então nós estamos aguardando, né? Sabemos, repito, que não é fácil, né, de se montar uma equipe profissional, independente da divisão, mas estamos ansiosos pela carência de São João já há muito tempo, ser um futebol, principalmente o Palmeiras Futebol Clube, e a região também, a cada ano nós vamos perdendo alguém, né? Perdemos Mogi Guaçu, Leme, União São João de Araras, há muito tempo já não temos o Pinhalense, Rádio Mococa, o Mojimirim a cada ano vai descendo a ladeira e o trabalho da Associação Atlética Caldense com o futebol profissional. Mas queremos nós aqui, até em cima do sucesso que é o Campeonato Amador de São João já há muito tempo, considerado um campeonato semiprofissional. É só acompanhar mais uma vez, como o pessoal tem acompanhado, nós vamos mostrar daqui a pouco, né, os jogos, o público, nas partidas decisivas do Amador, para ver que o São Joanense é um apaixonado pelo futebol, o São Joanense participa, ele apoia, desde que haja uma organização nesse sentido. Depois do intervalo, nós continuamos com o Maicon, com o Paína, vamos trazer na sequência imagens, gols das duas partidas. A vitória do JCN para cima do Vila Nova 2-1 e o empate de 0-0 de Galo e Botafogo, que classificou o Clube Atlético DR. Voltamos com o Cabine, em destaque o futebol amador, esse momento fantástico, hein? Mais um capítulo importante do Amador de São João. E já entrando no jogo preliminar, Pedrinho, em que o JCN venceu de novo o Vila Nova, desta feita por 2-1. Os gols de Caetano e Marcinho, temos imagens desse jogo, os gols de Caetano e Marcinho, o gol de Léo Cacheta, que chegou a fazer 1-0, né, Maicon? De repente, o Vila fez 1-0, mas o JCN, vivo no jogo, fez um grande primeiro tempo, já poderia até ter matado no primeiro tempo, pelas chances criadas. Eu vi duas defesas fantásticas de Ninu naquele primeiro tempo, né, Maicon? Sim, tivemos duas grandes chances com o Josias ali, cara a cara com o Ninu, e o Ninu fez duas grandes defesas, e numa bola lançada pelo Clebinho na nossa área, a nossa zaga tirou, o Léo Cacheta pegou um belo chute e o Decanini não conseguiu defender. Depois, conversando com o Decanini, ele falou que conseguiu tocar nela ainda, mas a bola estava lisa e eles conseguiram sair na frente aí com 1-0. E o primeiro tempo aí foi aquele como é que se diz, né? Aquela tensão nervosa, né? Precisava correr atrás ali. A gente tinha 1-0 do primeiro jogo. Então não estava nada perdido, mas a gente não queria levar para os pênaltis, né? A gente queria sair com a vitória, que era o nosso objetivo, e queríamos a todo custo fazer o gol. E era o nosso objetivo. Aí acabou o jogo e veio as substituições do nosso técnico Tite Arnaldo. Eu ia falar Arnaldo Guardiola Mansano, mas já pôs o Tite. O pessoal tá chamando ele de Tite aí. E ele foi muito bem nas substituições, entrando do Ferraz ali, o Carlinhos, colocando o Kazumba pro ataque. Foi. Que para mim é o destaque da partida ali, o Alex Kazumba. Fez um grande jogo. Fez um grande jogo ali e conseguimos fazer 2 gols rápidos no segundo tempo. E logo em seguida o Carlinhos sofreu um pênalti e acabou perdendo ainda a penalidade. Então seria 3-1 naquela partida. Mas foi um grande jogo, bem disputado. Graças a Deus não teve nenhuma confusão. A briga sadia dentro de campo mesmo. Exatamente, Pedrinho. Grande jogo, gostei do que vi, grande partida. Boa. O Vila Nova, as críticas continuam, né? Não ganha nada fazem 2 anos. Um time, a gente observa que não há uma certa união, investimentos gigantes, mas o JCN está jogando muito. Ontem deu para perceber. E eu particularmente achei, porque acontece muito disso, um time quando ganha o primeiro turno, ele se acomoda, já estamos na final, tanto faz. Não, o JCN está querendo ganhar o segundo turno também. Está fazendo por merecer, por enquanto, né? Pela a primeira fase que fez inteirinha, né? No segundo turno.
O JC nunca tinha vencido o JC nunca tinha vencido o Vila Nova na história, né? Essa semifinal venceu os 2 jogos, já vive o melhor momento. Porque nos outros 3 jogos foram os 3. Foi campeão sem vencer um tempo normal, né? Sim, a gente nunca tinha conseguido vencer eles em tempo normal, né? E sempre foi essa rivalidade, né? Tanto que fica as brincadeiras em redes sociais aí. E nessas 2 semifinais a gente conseguiu essa marca histórica aí de conseguir vencer eles. E agora vai aumentando a rivalidade. Vai aumentando. Então, quer dizer, a gente está a cada ano que passa evoluindo, tentando não só contra o Vila, que é um grande elenco, tem um grande clube aí que eles vinham aí a ser imbatível, né? E a gente está tentando cada vez mais aperfeiçoar no módulo do campeonato. Isso. E a gente, se puder, quanto mais possível eliminar essa taça que seria o supercampeonato, jamais a gente quer levar para uma super final. Então, se a gente tiver a oportunidade de acabar com ela o quanto antes, por que não? Ô Paína, nós temos imagens aí do jogo do Galo com o Botafogo, desta vez 0-0. Vocês já entraram com os 4-2, né? Aí o jogador tem que se fazer valer da vantagem que... O regulamento. O regulamento no braço, né? Vocês usaram isso também, né, Paína? Exatamente. Mas na conversa dentro do vestiário, antes de subir para o campo, a gente conversou que a gente ia subir para procurar a vitória. Porque segurar o empate, segurar o time lá atrás, só traria o time do Botafogo para cima da gente. E a gente não queria isso. Logo no começo da partida, o juiz expulsou o William, que é a referência do nosso time. Expulsou o William Paulista e o Alain, né? Então, eu achei até que de forma exagerada pelo árbitro do jogo, viu? Eu, sinceramente, não vi a jogada. Não sei o que falar. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu controlar bem o jogo e conseguimos sair classificados para a final, que era o que a gente mais queria. Exatamente, eliminou um gigante, um rival, né, da parte alta da cidade, que é o Botafogo, né, que a gente conhece a camisa, né? Então o Galo vem fortalecido também, a exemplo do JCN, né? E a gente observa isso aí no que é hoje o Amador, né, Pedrinho? O Galo perde o Paulista, né? Um jogador de muito importante, faz um bom campeonato, o 10, né? É o cara ali do time, né? É o cérebro da equipe. Quando o 10 funciona, eu sempre falava pro Maico, até em fases anteriores, né? No próprio JCN, né? Teve esse Carlinhos, que para mim é um grande jogador, e agora o Cazumba, o que ele não jogou no São Pedro, ele tá jogando agora no JCN. Tá fazendo por merecer, eu gosto de jogador assim, a partir do momento que você vai buscá-lo, que você faz até um investimento, que a gente sabe que não é barato, ele tem que dar um retorno dentro de campo. E nos 2 jogos ele foi bem, né? Tanto no jogo de ida quanto do lado esquerdo, principalmente, se precisar de ala, ele funciona no meio. É um jogador de experiência, passou pelo São Paulo, tem o time lá, o americano lá que você... Los Angeles Galaxy. Los Angeles, né? Jogou lá também na época do Beck. Hoje está no Amador e está ajudando o JCN. Sim, tá fazendo por merecer também essa vaga que ele conquistou de titular. Já jogou de lateral esquerdo, já jogou de volante, de meia, de atacante, né? Ele é um coringa. Isso pro treinador é muito bom também, né? Que pode usar ele em várias funções. E do lado do Galo agora já tinha essa boa vantagem, né, contra o Botafogo. Vai perder o William para esse jogo, mas tem o Bernardo. O Bernardo é outro jogador muito interessante. Muito talvez bom, ele um dos melhores ontem, junto com o Paína, foi um dos melhores do jogo ontem, viu? Fica mais concentrado, talvez, o jogo nele e pode estar ajudando. Tem os dois também, o Zé Carlos, o Juliano, né? É o que eu vou falar daqui a pouco, até se o Maico aceitar, eu vou escalar os 2 times daqui a pouquinho. Já tem, já? Sem papel, sem nada, eu prometo para você escalar os 2 times. Mas o Galo, eu já vejo, eu tenho boas opções. Tem o Zé Carlos, tem o centroavante que joga na meia do Água Santa, o Edson, que não veio ontem, né, Paína? Muito bom jogador. E o próprio Rodney, que está no Goiás, no Sub-20, que está inscrito na equipe do Galo. Um dos caras aí no título do Galo no passado. A gente tem uma equipe... um bom elenco, né? Uma garotada boa que vem vindo aí, então. E com certeza quem entrar vai fazer bem seu papel. Vai conseguir suprir a... E se precisar, essa eu vou falar por minha conta, viu, Michael? O Paína, se precisar, o Acosta pode ser até liberado pelo departamento médico e jogar essa reta final do Amador pelo Galo. Teve um problema, infelizmente, né? Que vai ter que abandonar, né? Abandonar o futebol, mas em contato com a diretoria do Galo ontem à noite, já se manifestou a vontade de estar aqui no domingo. Ontem à noite? Mas... Ontem longa festa, então? Foi longa festa. E esse contato com a Costa, que seja bem-vindo, né? Mesmo não jogando, é um jogador de uma história linda, né? Com o futebol brasileiro, com o futebol uruguaio, né? Que seria uma personalidade a mais para as finais do nosso Amador. Ele já participou dessa fase final com o Galo.
E é legal que até hoje você vê os torcedores com a camisa 25, né? Que é o número que ele gosta. Então foi um jogador muito marcante pro Atlético DR nesses últimos anos. Nem se ele não jogar, mas se ele vier só para participar ali, como o Leandro Guerreiro fez em muitos jogos por causa da lesão, fez questão de vir, de ficar no banco, até de trocar, às vezes nem entrava. Né? Mas mesmo assim ele estava junto, participava, orientava os jogadores. Outro também, viu? Que eu acho de uma importância, Maico, muito grande. Eu sou contra alguns aqui em São João, outro dia soltaram, aí eu nem quis saber quem era, que temos que vetar jogador de fora, temos que vetar time de fora. Ô, gente, nós já vivemos essa experiência. Quando o São João funcionava dessa forma, nós tínhamos 4, 5 times no Amador. Tinha União Recreativa que até desistia antes de terminar o campeonato, terminava com 3. Modernizou, virou, 2017, não só São João. A cidade que foi na contramão desse tipo de investimento... Não tem mais Amador. Não tem mais Amador, ué. Eu acho que eu sou a favor de trazer Quem mais não quer ver um região. Leandro Guerreiro, um Cazumba, um Rodney jogando? Né? É gratificante, é gostoso você poder levantar cedo e você ir no estádio ver um grande futebol. É isso. E eu acho que, eu já falei isso lá na Liga com o Vavá, com o pessoal, fazer o convite para as outras prefeituras das outras cidades, convidando as outras cidades para vir jogar o Campeonato de São João. Eu fui no Campeonato de Vargem no começo do ano lá. A Copa dos Campeões. Isso. Nós tínhamos uma equipe de Santa Cruz e Palmeiras. Muito boa. Colômbia, né? Colômbia. Putz, que equipe boa. Por que não vem jogar aqui? Em disputa segunda, por exemplo, nós temos a possibilidade na primeira divisão do ano que vem, já está, que é o Naco de Vargem Grande do Sul. Muito boa equipe também. E pode pintar o Pinhalense, né? Que vai decidir com o Califórnia. Nós somos Califórnia, né? Que é São João, lá do Paulinho Maradona. Mas pode pintar um Pinhalense, mais um da região. E tá para voltar a grande equipe Vargiana. Também, já então, ano que vem, eu acho que tem que ajudar a trazer essas equipes de fora. Aquele time de Itapiratiba lá, que... MB Sports, Sports. Eu acho que é legal trazer esse pessoal de fora. É interessante. E jogador também, mas porque movimenta o campeonato. Muito. Hoje o nosso campeonato é uma referência. É um semi-profissional. No interior do estado. Semi-profissional. E trazer esses ex-profissionais ou profissional que ainda... Alguns até jogando, né? A gente se esforça para poder trazer. Por quê? Para poder dar algo a mais para o campeonato. Dá um charme a mais, sim. O campeonato fica muito mais valorizado, interessado. E para o jogador, então, hein, Paína? Não é melhor jogar ao lado de algumas estrelas? É sempre bom, né? Mesmo que contra, né? É bom, né? Mesmo que contra. Sempre acrescenta na sua vida no futebol aí. Sempre bom. Paína tá com quantos anos hoje, Paína? Hoje eu tenho 18 anos. Ó, o olheiro já tá dizendo aqui. Cuidado, hein, Paína. 10 anos atrás, ele foi fazer teste no São Paulo. Há 10 anos, o Guerreiro devia estar jogando lá. Foi verdade. Exatamente. Naquela época que tinha Kaká. 2007, 2006, verdade. Entendeu? Olha só como é que é. E hoje ele pode ter... marcar o Leandro Guerreiro no jogo. O Guerreiro jogando na grande final aqui em São João. Só legal. Pode dar a volta. E não é bom isso aí para o futebol amador? Excelente. Então, fiquei sabendo que tem gente que fala, meu Deus, tem gente de São João na nossa área esportiva, hein? Vou falar antes do intervalo. Tem gente de São João que não liga o cérebro. Por isso que às vezes... Mas acabam perdendo. Depois do intervalo, continuamos com o Maicon. Mostra aqui, tá aí o Maicon do Embala. Empresa conceituada em São João, na região. E do grupo JCN... Josué Corso Neto, hein? Tem que respeitar essa marca, hein? E Paína! E eu joguei no time do Paína, você lembra, Pedrinho? Lembro. Sociedade Esportiva Paína. Foi campeão. O último título e o único que eu tive na vida pela Sociedade Esportiva Paína. Você jogou, Tony? Joguei. Sério? Eu fui somar os gols esses dias, passou de 816 gols. Precisa ensinar Só o Dudu que não, né? Preciso mesmo. Depois do intervalo eu falo. Foi bom você falar isso. Ô, Dudu Marques, precisava fazer gols, não fez, filho? Moiou, hein? Depois do intervalo. Voltamos com o Cabine, o foco é amador. Daqui a pouco uma matéria especial da Unify, hein? Nos Jogos Universitários Brasileiros, também da Copa Unify, 11ª edição. Depois da partida JCN 2, Vila Nova 1, nós conversamos com o volante Lu, com o zagueiro Cidinho e o goleiro Edelson Decanini Júnior, do JCN. No jogo passado, você já havia saído
não satisfeito, né, com o que o time tinha produzido. E hoje? Hoje o time achamos um gol no primeiro tempo, que o time deles foi superior. Eu acho que a verdade é nós colocar um pouco, pesar a consciência de cada jogador nosso e crescer, porque o time não foi bem essas duas semifinal. Infelizmente perdemos porque não jogamos nada. O time deles mereceu ganhar. Tidinho, se confirma as duas partidas, a superioridade do time do JCN? Sim, Tony, foi uma grande partida, né? A gente conhecemos a grandeza do Vila Nova, mas a gente estamos numa crescente no meio do campeonato e graças a Deus a gente conseguiu confirmar em duas partidas um belo resultado, né? Graças a Deus a gente pode sair com essa vitória da classificação para a final. Até porque, pela conquista do primeiro turno, às vezes alguém poderia achar que o time vai acomodar. Não acomodou. Não, Tony, em nenhum momento a gente pensou em incomodar. Simplesmente a gente quer levar o nome de JCN no mais alto. Então a gente quer, né, fazer uma boa partida agora na final e, se Deus quiser, matar a terceira partida no final do ano. Galo ou Botafogo? Não tem time, né? O que vier, a gente tem que estar concentrado e saber o que a gente quer fazer para poder levantar esse caneco. Não vai ser fácil. Qualquer equipe que vir vai ser muito difícil. Juninho, vamos somar os dois jogos, a classificação obtida prevaleceu o que o time apresentou. Assim, né, Tony? A gente, desde o primeiro semestre, a gente vem lutando por esse título. A equipe do Vila Nova já só enalteceu ainda mais a nossa vitória e a gente está imbuído, todo mundo, a conquistar esse segundo turno também e levantar esse título. Mas o Vila Nova também já vivenciou muito esse... Eu estava comentando com o Ninum ali esse momento. E agora deixar um pouquinho pra gente, né? O nosso time é muito cascudo, veio o Kazumba para somar, o Diego. E estamos imbuídos aí para enfrentar o Botafogo ou o Galo. E um campeonato, né? Mais uma vez a gente bate em cima disso aí, né? Que mexe com a cidade, né, Juninho? Assim, né, Tony? A Liga está de parabéns. Hoje aí uma arbitragem, um jogo difícil, campo molhado, truncado. E conseguiu um árbitro fazer um bom jogo e a Liga está de parabéns. Vamos destacar agora, Maicon, Paine e Pedrinho, a Copa Unify, 11ª edição. Acompanhamos de perto um clássico gigante, hein? Sociedade Esportiva São Joanense, Clube Atlético DR, categoria Sub-20, 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis deu Esportiva 4-1. Conversamos com o professor Rick, com a Esportiva, e com o professor André, do CSU-DR. Confira. André, Copa Unify, antes de falarmos do Sub-20, as outras categorias também, como é que foi até aqui a participação? Tony, a gente joga depois desse jogo Sub-17 contra a Leme e a semana que vem contra a Esportivo Sub-15. Balanço bom até agora? De 4 categorias, 3 classificaram para a semifinal, um balanço legal. É aquela Copa ainda que envolve várias cidades da região, é importante? Isso, é aquela Copa, como ficou parado 2 anos, a gente está retomando esse ano, né? Então até teve pouca participação assim da região, mas acredito que o ano que vem ela cresça mais. Agora o Sub-20, como é que você tem visto aí a participação da maioria dos jogadores hoje no futebol amador de São João? Tony, isso daí é importante para o amador, né? Para a cidade, para ter uma renovação, porque o que a gente escuta sempre falar é a renovação, né? E os times ainda estavam com aquele pessoal antigo, de 40 anos, jogando. Então essa molecada que está vindo, esses meninos que estão vindo, tá entrando, jogando e dando conta do recado. André, outra notícia também, né? Já levamos ao ar, que é a vinda do futebol profissional para São João, né? Inclusive essa semana me parece que já vão começar a observar essa reta final de Copa Unify e de Amador. Como é que você vê a vinda do futebol profissional para São João? Tony, é uma coisa muito importante porque tem muitos meninos que têm potencial, mas você sabe que às vezes o futebol ele tem uns caminhos diferentes, né? E que a gente às vezes não entende que às vezes o cara é melhor do que o que está lá e o cara não consegue aquela chance. Então, sendo na cidade, eu acho que eles teriam que olhar bem esses meninos e dar uma oportunidade para eles. Aliás, é isso que a gente está pedindo, né? Se eles olharem mesmo bem, vão ver que tem coisa boa em São João. Isso, tem coisa boa. Copas internacionais você também tem levado o time? Isso, Tony, agora em janeiro a Taça Internacional, né? É um trabalho que a gente faz ao longo do ano, né? A gente não é no período da taça. Então esse time dos 17, 15, 13 e 11 é o que vão estar o ano que vem na taça. Antes de falarmos do Sub-20, que balanço você faz até agora no geral dessa Copa Unify? Campeonato muito bacana, Tony. Bem disputado. Você vê as equipes que chegaram nas semifinais. Agora você vê que várias cidades chegaram, conseguiram a classificação.
Campeonato bem produtivo, tanto na parte da organização quanto na parte técnica das equipes. Né? Bastante equipe bem competitiva, Tony. O Sub-20 já é aquele, já visando um amador e quem sabe até um profissional, né? Trabalha nesse sentido também, né, Rei? Sim, Tony. Alguns jogadores que estão no Sub-20 a gente usa na academia. Jogou o campeonato amador esse ano. O exemplo é o Jefinho, né, Tony, que jogou o Sub-20 e agora está lá no River do Piauí, fazendo a história dele lá também. Temos mais, né? Não só do seu lado, como do lado de lá também, que eu vi ali 7 ou 8 que jogam amador hoje. É assim que tem que funcionar? Eu acho que a base tem que ser feita dessa forma mesmo. Acho que o Sub-20 só vai acrescentar para o amador. E você mais do que ninguém sabe que o amador hoje necessita de bastante competência para jogar, não é qualquer um que está jogando não. E o Sub-20 está dando um suporte bacana para esses meninos crescer e chegar no amador bem. O futebol profissional que está chegando para São João pode tirar proveito disso? Eu acredito que sim. Se eles visualizar a base tanto da prefeitura quanto dos clubes aqui em São João, acho que eles têm bastante potencial para tirar atleta, sim. Já se trabalha para a Copa de Janeiro? Sim. A gente trabalha o ano todo pensando na Copa de Janeiro, né, Tony? É uma Copa importante que todo garoto quer jogar, toda equipe quer ganhar. Está na reta final, aí, faltando 2 meses para iniciar a competição e a gente vem preparando para isso, sim. Paina, o que aconteceu, rapaz? Então, a gente sabia que ia ser difícil. Uhum. No ano a gente jogou 3 jogos contra eles. A gente venceu 1, eles venceram 1 e a gente perdeu a semifinal para eles, que pra gente seria o mais importante. Certo. Só que no momento eu fiquei sem o que falar, porque só deu a gente. Quem assistiu o jogo viu que só deu a gente. E pênalti é aquilo, né? É um pouco de sorte. E eles foram felizes, bateu bem todos os pênaltis e a gente não foi tão feliz quanto eles. Ô Maico, Pedrinho, a gente que torce muito pela volta do futebol profissional em São João, eu observei nesse Sub-20 um monte de jogadores com qualidade, com um futuro enorme pela frente, tanto do lado do DR quanto da esportiva, que é a Academia Rubro-Negra. Muitos nomes. Muitos que jogam lá. Né? Muitos, Pedrinho. A safra é boa, hein? Muito boa, e acho que poderia até ter mais algumas oportunidades, né? Trazer algumas equipes para jogar alguns jogos amistosos, para observar, né? Observar mesmo, trazer mais olheiros. O CSUDR faz um trabalho interessante com isso, né? Com o André lá, de dar oportunidade no futebol profissional. Acho que a esportiva é um pouco mais fechado, né? Quanto a isso, né? De dar a chance. Teve recentemente pro Internacional, né? Acho que 3 atletas foram fazer teste lá. DR também foi. Foram também. Você não foi nessa barca, né, pai? Nessa eu não fui. Nessa foi os meninos mais novos. Então, tem essa... acho que aí incentiva mais e o garoto ele vai treinar com mais vontade, ou então chama mais gente para vir, gente da região toda. Eu acredito que deveria ter mais oportunidades para seguir a carreira no futebol profissional. Ô Maicon, quem luta muito, sonha, eu acredito até que trabalha ainda pela volta ao futebol profissional, é o Cris Corso, o homem da soja, né? Ele tem uma paixão pelo esporte, pelo futebol, além do Palmeiras, né? Uma paixão enorme pelo futebol. Ele também tem esse sonho de ver um futebol profissional em São João, né? Você que tem um contato direto com ele, Maicon. Acho que todos nós temos esse sonho, né? A esperança da gente é o Heinz aí, né? Poder 2018 aí, igual eles prometeram para todo sanjoanense, vingar esse projeto. Certo. Eu não posso te afirmar se ele está junto com esse projeto ou não, já que é um projeto meio que particular do jogador, acho que Marcelo, né? Isso. E de um outro... Kleber também, né? Mas ele ficaria muito feliz de ter um time em São João da Boa Vista, assim, defendendo as cores da cidade. Ele que sempre gostou muito de futebol, um palmeirense roxo. Eu acho que se fizesse um projeto bacana, um projeto bem redondinho, vamos se colocar assim certinho, eu acho que ele daria todo o apoio sim para esse projeto poder dar continuidade,
da categoria de base, sabe? Ou igual um time grande mesmo, não só já começar com um time profissional. Acho que começar com uma categoria base, de base, começar devagarzinho, engatinhando, porque já tem gente que quer começar com um time profissional. E na Série A já. Já quer começar lá em cima. Eu acho que agora começar com uma categoria de base, você começa com a molecadinha pequenininha ali, de sub-14, 15, vai subindo, aí você vai fazendo formação. Eu acho que ele daria todo o apoio, sim. Se de uma Copa São Paulo, poderia ser também, né? Também. Sim, você pega, acho que se eu não me engano, até a Caldense, eu vi uma notícia que vai voltar até a categoria de base. Depois de 8 anos, a Caldense está fazendo isso. Por quê? É o futuro de qualquer clube. Não é, o clube hoje que só pensa em ter profissional que quer disputar a Série A, ele tem que ter muita grana para poder bancar. Muito. E tem que ter muito patrocínio. Coisa que um time que já tem a categoria de base, ele pega um garoto que é uma revelação, vem praticamente de custo zero para ele. Quem está fazendo isso é a Sociedade Esportiva Itapirense, que está disputando o Paulista Sub-20. Inclusive avançou de fase agora, vai disputar a Copa São Paulo em janeiro, lá em Itapira. A Itapirense está fazendo isso. E eu anuncio agora que Mirandinha passa a ser o responsável pelo futebol base do Palmeiras Futebol Clube de São João da Boa Vista. Agora é oficial, o Miranda vai estar com a gente em breve, ele vai comandar, repito, o futebol base do Palmeiras Futebol Clube de São João da Boa Vista. Boa sorte, Miranda. Voltando na parte da Caldense, de categoria de base, nos últimos anos os resultados da Caldense foram excepcionais aí, né? Chegando em final de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil Brasileirão. Enfrentou o Corinthians esse ano, Ponte, Coritiba nos últimos. E não tinha nenhum jogador de Poços formado em Poços de Caldas? Nenhum, por incrível que pareça. Isso Pedrinho. O custo, o Marco disse, o custo fica alto, né? Para a equipe tem que contratar jogador. Não tinha um time de base. E você pega no nosso amador de São João. No meu time, por exemplo, eu tenho 8 jogadores de Poços. 8 jogadores de Poços. Que já foram jogador da Caldense. Isso. Então é aquilo que a gente fala. Se você tem uma categoria de base, se você vem plantando, depois você colhe. Isso. Então você tem que vir fazendo o plantio ali para você colher depois. E são jogadores que já jogou em times grandes, como Ipatinga, Divinópolis, já jogou em América de Minas lá, o próprio Ponte Preta. Então você começa a ver que realmente falta alguma estrutura para esses times de dirigente enxergar que a categoria de base é importante. Não tenha dúvida disso. Depois do intervalo, nós continuamos a falar desta final para domingo. É apenas a primeira, hein? Poderíamos ter 6 jogos, será que é isso mesmo? Se o Galo for campeão do segundo turno, depois aí tem a grande final. Isso. Contra o JCN de novo, então vai ser a nossa sequência, né, de jogos. Sequência até dezembro, até a véspera de Natal, os jogos do Amador desse ano. Depois do intervalo também, Jogos Universitários Brasileiros. Voltamos com o Cabine. Olha, eu quero lembrar que em Andradas, a mais linda cidade mineira, capital de BH já há muito tempo, nós teremos, Pedrinho, em novembro, a Copa dos Campeões de Futebol Amador Regional. Eu gosto desse tipo de competição, pá. Essa Copa Efraim, a Copa de Vargem, essa de Andradas vai reunir o Atlético Andradense, que é o campeão amador de lá, o Jacutinga Futebol Clube, que já disputou até o Mineiro, o Ouro Verde Futebol Clube, o campeão amador de Mojimirim, representando São João da Boa Vista, a Sociedade Esportiva Sanjoanense. Uma Supercopa no estádio Parque do Azulão, lá em Andradas, Pedrinho. Que legal. Os dirigentes aqui, né, é uma boa, né, para você descobrir talentos, descobrir jogadores ali, né, que é uma região que não tem tantos jogadores aqui, né? Jacutinga, eu lembro que tinha um só, que era o Iago, né? Isso. Acho que só ele de lá. De Andradas tem alguns jogadores já, né? Tem o próprio Leandro, o Geleia, também, que joga na Academia Rubro-Negra. Alguns outros, né? O Rodolfo, o Rodolfo de Poços, né? De Andradas ainda tem o Leandro. Tem o Leandro, tem o Caio César, o Caio também. Paula. O Ducampés. Dudu também, verdade. Ô, Marco, falando em Jacutinga, se precisar, o avião está abastecido para buscar o Deoclésio, ou desta vez não vão precisar buscar o Deoclésio, que é semifinalista da 3ª divisão goiana, lá com o time de Catalão? Não, tá tudo
Tá tudo certinho. Não vai precisar, né? Porque Cidinho e Caetano estão jogando muito, cara. Não, a gente tem conversado bastante com ele, mas devido à semifinal lá, tá meio complicado poder ele vir jogar. Até ontem eu tava falando com ele, ele dando parabéns pra rapaziada aí pela grande vitória. Mas dessa vez não vai ser possível ele vir ajudar aí. Ô, Paína, o Galo tem uma das maiores torcidas hoje do Amador de São João. Fanática, Galoucura. Tem até uma nova música que eu vou lançar na Piratininga em breve, hein? Qual é? Se o JCN também tiver uma música, Marcos, você me manda pra mim mandar no ar. A gente não tem música Por enquanto ainda. não tem música, né? O Galo tem uma música lá, o grupo do Xandão que fez a música. Pode cantar pra gente? Por enquanto não. Eu falei, calma, o Corinthians lançou uma música e não deu certo. Da torcida, quem que é o representante master ali da torcida? Acho que é o Paquinha, né? Maestro Paquinha, se precisar, tem o Profeta e o Gavião Bueno também, se precisar, tá na espera. Ô, Paína, é a torcida que joga junto com vocês, domingo tem batuque, tem tudo, enfim, como é que é jogar no Galo? A torcida do Galo é uma torcida fantástica. Todos os jogos, desde o começo, ela vem com a gente. Quem entra, ela apoia bastante. E domingo elas vão vir forte. Vão ajudar bastante a gente. A gente agradece e pede o apoio dela domingo e nos próximos jogos. O estádio fica lindo. O Marcos mostrou várias vezes, eu sei que já no final de semifinais apenas. Imagina as finais, né, Paína? Ajuda muito a gente, cara. É outro clima. Entra, corre no sangue e ajuda bastante, cara. E tudo é paixão, viu, gente? É igual o Maico, né, Maico? É paixão pelo esporte, pelo futebol. E a torcida vem crescendo. Você tem observado isso aí? Eu vejo pelas camisas, né, que são entregues a alguns torcedores, né, Maicon? Então, a gente fica até admirado. O JCN tem conquistado bastante sanjoanense aí. O pessoal vem pedindo camisa, a gente vem distribuindo. No começo do ano, agora a gente fez até para as crianças. Você vê muito legal assim, o pai levando a criancinha no estádio. E a gente fica até gratificante isso. A hora que você chega no estádio, você vê todo mundo com a camisa assim do JCN, é bem bacana. Bem bacana. Isso é gostoso de ver o pai e os filhos levando a criança, incentivando a criança a curtir um esporte. Exatamente. Assim, o esporte é lazer, é assim que funciona, não tenha dúvida disso. Nós estamos tendo também boas arbitragens, na minha opinião. Eu sei que alguns árbitros de São João... O Tony Marques, falei, gente, vocês pararam no tempo, evoluíram, o campeonato evoluiu, virou um profissional, então teve que buscar. Da federação, tem né? que buscar, né, Marcos? Trazer arbitragem... Não tinha como mais. Não pode misturar amizade com, né? É profissional. A arbitragem tá, na minha opinião, tá de parabéns. Não temos o que reclamar. Não, erros nós estamos vendo no Brasileirão, é gol de mão todo jogo. Acontece, mas o profissional qualificado tá vindo, né? Tá vindo. Era o que pedia-se bastante, né? O Marco foi um dos primeiros a pedir na época, né? O ano passado eu questionava bastante sobre isso, porque era bastante erros muito feio ali, e ninguém não tinha um responsável por ter essa liderança em cobrar isso, né? E hoje a gente tem lá o pessoal da Liga que dá esse respaldo pra gente, e eles prometeram que iriam classificar toda essa questão da arbitragem, e estão prometendo, e estão trazendo uns árbitros de ponta capacitados, pra gente aí. Né? E espero que agora na final aí também seja de ponta. Nas duas finais. Atenção, segunda divisão, o Califórnia venceu o Barra do Célio 3-0. E o São Luís Pinhal venceu o Sport Durval por 3-2. A primeira final da segunda é domingo, no SIC, 8 horas, entre o Califórnia de São João e o Pinhalense. Segunda divisão, vale uma vaga para a primeira 2018. O Galo... Serão 2 jogos, né? Dois Diferente jogos como também. estava acontecendo nas quartas e na semi. O Galo joga com Armandinho, presta atenção, gente. Armandinho, Luquinha, Guilão, Igor e Gustavo... Ipaína, Xandão, Juliano e aí nós perdemos o Paulista, né? Tem o Bernardo. Para o Paulista, o Diego Neneca vai definir no coletivo de sexta-feira à noite lá no DR. Pode ser Zé Carlos, pode ser o Rodney. E o Guilherme lá na frente. O Zé Carlos não está machucado, pai? Mas ele entrou ontem. Ele entrou ontem. Ele estava aí. Tava. Então. Tava machucado. Bom jogador. Experiente, passou dos Muito 30, mas já rodou. É uma boa opção, mas é sexta-feira no coletivo. Deve ser o menino lá que estava no Goiás. O Rodney. Muito bom jogador também. Tá por dentro, você viu? Tá por dentro, mas é no coletivo de portões fechados, o Galo, sexta-feira no DR. Ou quem sabe surgiu a Costa, né?
Também. né? Se o médico liberar. O JCN. Só desse time que você falou, eu vou destacar o Igor, o zagueiro Ninho, que vem fazendo um campeonato espetacular, muito bom. Já foi revelação aí no ano passado, esse ano já briga para ser um dos melhores zagueiros do campeonato. Crepúsculo, hein? E o importante, 19 anos, né? 19 anos. A faixa do Paína aí que nós estamos falando. O JCN, Juninho, Edelson Decanini, para lembrar do pai, né? O Fórmula 1 do Rádio São Joanense. Edelson Decanini Júnior, Marreta, Cidinho Caetano e Canhoto. Canhoto hoje é um dos bons nomes do time, lateral esquerdo, fantástico. Ataca bem, né? Muito, muito. Aí vamos para o meio do JCN. Codi e Edilson, que marcam muito. Mais à frente, Marcinho, que é um volante moderno. Que fez gol nos 2 jogos, né, do Vila Nova. Cazumba, que veio para jogar dessa vez. É o 10, diferenciado. Josias e Renatinho, tá todo mundo pronto para domingo, apenas a arbitragem que eu escalo no sábado para vocês. Paína. O Renatinho é o grande jogador desse time. Um dos grandes nomes do ano também. Foi muito bem no título no primeiro turno e vem fazendo uma boa campanha até aqui também. E é o artilheiro do JCN, JCN no ano. O vice do campeonato. Vice do campeonato. Aqui não conseguiu o David, acho que se eu não me engano teve um jogo aí que ele conseguiu fazer 5 jogos, gols, né? 6 gols aí, e aí despontou na frente e não conseguiu. Foi. Mas tava uma briga ali acirrada, teve jogo de 2 gols de vantagem só. Mas é um baita de um jogador, menino muito bom, de grupo. A disputa vai estar boa para dar o Crepúsculo esse ano, porque é no ano, né? Não é no campeonato. Tem uns que chegaram agora, não adianta ficar bravo depois. Chegou agora, não tem como. Você tem que dar o Crepúsculo pro ano inteiro. Renatinho, aquele da Esportiva Leandro Franco, é um bom nome, bom artilheiro. Bom. Muito atacante, bom, né? Muito bom jogador. Ele jogou profissional, aquele rapaz também, né? Hoje jogou jogado no Colo-Colo do Chile, Guarani aqui em Campinas. Antes de eu chamar a matéria especial da Unify, com Luiz Gustavo Gasparino, homenageando a Unify pelo título conquistado no basquete 3x3 e na natação o bronze com o Caio Castelã. Paína, obrigado, viu, por ter vindo, representando o Atlético DR, essa imensa torcida, representando o André, o Diego Neneco, o Alex, e que Deus possa estar junto com você nesse sonho, nessa busca que você tem que continuar mesmo, tem bola para isso, viu, Paína? Eu que tenho que agradecer, Tony. Obrigado pela oportunidade. E eu vou continuar firme nessa luta. E nas finais a gente vai forte. Se Deus quiser, a gente possa sair vitorioso. Ô, Marco, pode conquistar mais um título. O Paína, que foi campeão da Taça Internacional com o CSUDR, sendo capitão da equipe, levantou a taça, né? E agora vai para mais um no final do ano. Ô, Marco, obrigado pelo ter aceito nosso convite. Você sabe que eu sempre faço questão de valorizar o dirigente do futebol amador, porque eu sei que não é fácil. Jogador de futebol, raça, dá um trabalho desgraçado. Não é fácil lidar com essa turma, não. E o dirigente sofre, não só por captação de recursos, às vezes até de ter que acordar o parceiro para vir jogar. E, gente, é diferente do Brasileirão, da Copa do Mundo. Lá os dirigentes enchem os bolsos. Aqui eles tiram do bolso para manter o time numa disputa importante como essa. Parabéns pelo trabalho lá, viu? Obrigado, Tony. Obrigado pelo convite. É isso mesmo que ele falou? É bem isso e um pouco mais. O tempo todo aí tentando acolher, né? Problema familiar, uma hora é chuveira, tudo acaba caindo em cima da gente, né? A gente tenta tirar isso um pouco do treinador, da comissão, porque tem que deixar eles focados em treinar o elenco e levar o time para campo. Então esse extra-campo traz para a gente e acaba sobrecarregando nessa parte para a diretoria aqui. Mas a gente tira isso de letra e vamos levando, né? Mas que é desgastante, é bem desgastante. Eu falo, o pessoal até brinca, falo, nossa, no final do ano eu vou abandonar, porque eu não dou conta. Mas estamos aí, firme e forte. Muito obrigado pelo convite. Precisando, a gente está à disposição. Paína, vamos que vamos na final lá. Que a gente possa ter uma grande final. Que, como se diz, né, que nenhum fato desagradável aconteça lá entre brigas e nada das duas torcidas. E que fazemos uma grande final. O Andrezinho tá de parabéns, o Alex. Pedrinho, brigadão. Valeu. E tamo junto. Se precisar de alguma coisa, tamo aí. Tamo junto para trazer segunda aqui, então, essa primeira final. Já vamos ter tanto da primeira quanto da segunda divisão, né? Já vamos ter os jogos de ida, que serão muito importantes. Você viu que as duas equipes que classificaram foram as que fizeram o melhor jogo no jogo de ida, né? Justamente. As equipes que venceram tiveram... O Galo, por exemplo, teve a vantagem de poder empatar, né? E conseguir avançar para a próxima fase. Legal. Acompanhe agora a matéria especial do repórter Luiz Gustavo Gasparino, dos Jogos Universitários Brasileiros, com a campeã Unify.
campanha de dar inveja a qualquer equipe. Foi assim que o basquete 3x3 da Unify levou de forma invicta o título dos Jogos Universitários Brasileiros, realizados em Goiânia. Competindo com universidades de outros 19 estados, a Unify mostrou seu favoritismo em quadra, começando na primeira fase, com vitórias sobre a UEAP do Amapá, 21-3, Unioeste do Paraná, 13-7 e Inatel de Minas Gerais, 21-9, o time comandado pelo técnico Paulo Renor Rosa Júnior avançou para as quartas de final com o melhor aproveitamento. Com forte marcação e aproveitamento certeiro nos arremessos, Alisson, Arquidali, Evander e João Felipe foram ainda mais focados para a segunda etapa, vencendo a UFRN do Rio Grande do Norte nas quartas por 21-3 e a FAT de Alagoas na semifinal por 17-8. Na decisão, um confronto do interior. De um lado, representando São Paulo, estava a Unify. Do outro, do estado do Pernambuco, a ACES Unita de Caruaru. Repetindo a qualidade de todas as partidas, mais uma excelente vitória dos sanjoanenses por 19-4, resultado que deu a medalha de ouro aos alunos. Ao final do jogo, os atletas da Unify agradeceram o apoio de todos que acompanharam a transmissão. Fala pra gente um pouco da trajetória. Pra gente é muito importante estar aqui, representando o nosso estado, representando a nossa faculdade Unify, que deu todo o apoio, todo o suporte pra gente estar hoje aqui. Competição a nível nacional, os melhores que estão disputando. Pra gente é muito gratificante ter conseguido o título, que era nosso planejado desde o começo. Viemos, trabalhamos duro e conseguimos ser campeões. Recadinho, agradecer a Deus que deu essa oportunidade para todos nós estar aqui, ninguém se machucou. Graças a Deus deu tudo certo, todo mundo saudável e saímos com o título. A cidade que acreditou no nosso trabalho, que o Artem, nosso reitor também, que deu esse aval para nós, falou que ia nos ajudar e deu toda a estrutura que a gente precisou. Então, a gente tem que agradecer, a gente tem que agradecer a todos da FAI, as meninas da limpeza também, todo mundo. Lu, beijo, família, amo vocês, tudo de bom aí. Galera, estamos voltando com o título. Pitbox tá na área agora, hein, galera? O aluno de Engenharia Civil da Unify, Caio Castelã, fez bonito nos Jogos Universitários Brasileiros realizados em Goiânia. Competindo contra os melhores do país, o atleta garantiu a medalha de bronze na prova dos 50 metros nado livre. O nadador sanjoanense ficou atrás de grandes nomes do esporte nacional, como Leonardo Schilling, que representou Santa Catarina e é o atual campeão brasileiro no absoluto. E Gabriel Santos, também de São Paulo, que participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Em sua bateria, competindo na raia de número 3, Caio Castelã venceu, porém foi preciso aguardar todas as provas para saber o seu resultado final. Estava rápido. Caio no momento é o segundo, vem já assumindo a liderança, briga com a raia 1, briga com a raia 8 aqui também. Briga boa, briga boa, briga boa. Vamos ver o tempo final. Raia 3, 23 e 51. 23 e 51. 23 e 51. Muito bem. É o melhor tempo do momento. Ótimo tempo. É o melhor tempo do momento. 23 e 51. E a gente, por enquanto... Boa, Caião. Se a gente não tiver muito enganado, o Caio é ouro, por enquanto. Mas ainda tem baterias ainda para acontecer. Na bateria seguinte, os tempos baixaram e o sanjoanense confirmou a terceira posição, resultado que foi comemorado pelo atleta. O nadador também garantiu o quarto lugar na prova dos 50 metros nado borboleta. No Boulevard dos Atletas, o aluno da Unify recebeu sua medalha e comemorou muito com seus companheiros do basquete 3x3.